Sabe quando parece que todo mundo avançou, menos você? Como se a vida tivesse entregado os resultados, as oportunidades, os caminhos para todo mundo, menos para você. E por mais que você não fale, não comente, não reclame, por dentro já começou a acreditar que talvez seja verdade. Talvez já passou, talvez você perdeu o tempo certo, talvez o que era para ser não vai ser mais. Essa sensação se esconde até mesmo nos momentos mais bonitos. Você até sorri nas fotos, até tenta agradecer pelas pequenas vitórias, mas sempre volta aquela pergunta lá no fundo: por que comigo ainda não? Como se tivesse uma fila invisível e você estivesse sempre 3 passos atrás, mesmo tentando correr. E o pior de tudo é quando você vê quem nem tentou tanto, sendo exaltado, enquanto você que ora, que tenta fazer certo, só coleciona silêncio. É nesse ponto que a mente começa a fazer barulho, porque você não sente mais que está parado. Você sente que foi esquecido, como se Deus tivesse te visto, mas depois olhado para o lado e se ocupado com outras pessoas. E você ficou ali, em espera, em pausa, em dúvida. A vida parece uma rua de mão única, onde todo mundo passa direto e você estacionou. E não adianta ninguém dizer que vai melhorar, porque o que machuca mesmo não é só o fato de não ter acontecido, é o tempo que já passou. Você olha para trás e percebe que o que antes parecia só uma fase virou rotina. Aquilo que era temporário agora virou endereço. E você nem sabe mais se deve continuar esperando algo de Deus ou se precisa aceitar que esse algo nunca virá. Mas e se não for sobre perder tempo? E se for exatamente o contrário? E se for justamente porque Ele te ama tanto que decidiu te proteger de um caminho acelerado? E se aquilo que você chama de atraso, Deus chama de preparo? E se a rota silenciosa for, na verdade, o maior cuidado que Ele já teve com você? O que dói não é não ter chegado. É sentir que ninguém mais acredita que você vai. E essa falta de fé alheia começa a se infiltrar na sua própria fé. E de tanto desacreditarem, você começa a desacreditar também. Vai fazendo menos planos, esperando menos do futuro, sonhando mais devagar, até não sonhar mais. Mas Deus não mede a distância que você vai percorrer com base na pressa das pessoas. E Ele não desiste de uma história só porque ela está demorando. Pelo contrário, as histórias que Ele mesmo escreve seguem uma lógica que o mundo não entende. Ele não tem pressa, porque tem propósito. E cada coisa que Ele segura é porque está preparando para entregar de um jeito que ninguém possa tirar depois. Em Isaías, capítulo 60, versículo 22, está escrito: o menor se tornará 1000, e o menor dos menores, uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. No tempo certo farei acontecer depressa. É como se Deus dissesse: você vai chegar sim, mas só quando for impossível alguém dizer que foi por mérito seu. Só quando for tão improvável que ninguém poderá roubar a glória dele. Enquanto você pensa que está atrasado, Deus está desenhando uma virada que nem o tempo vai conseguir apagar. Porque Ele não te chamou para ser apenas mais um na multidão. Ele te separou para algo que ainda não foi revelado. E não revelar por enquanto é a prova de que Ele está guardando o melhor para quando ninguém mais esperar. Você ainda vai chegar mais longe do que imagina. Mas antes, Ele vai te fazer entender que quem te sustenta não é o tempo, é Ele. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Esperar em silêncio machuca, porque o coração até tenta confiar, mas o silêncio grita. Não grita em volume, grita em ausência. Ausência de resposta, de direção, de sinal. Você ora, mas nada muda. Pede, mas o cenário só se repete.
A alma começa a criar uma desconfiança involuntária, como quem está sendo deixado no escuro com uma promessa que nunca chega. É difícil manter a esperança quando tudo parece imóvel. Como confiar num mover invisível quando a vida insiste em te provar o contrário? É um dilema interno que ninguém vê. O rosto pode até seguir tranquilo, mas por dentro a fé vai se desgastando. E o que no início parecia só um teste de paciência começa a se transformar numa ferida de abandono. A mente, com o tempo, começa a fazer interpretações duras. Se ele quisesse, já teria feito. Essa frase aparece sem ser convidada. Vai entrando aos poucos, enquanto a gente tenta manter a fé viva. Só que chega uma hora em que o silêncio parece ser a resposta. E nessa hora, tudo dentro da gente se inclina a parar de acreditar. Mas é aí que está o maior conflito. Quando Deus se cala, ele não está ausente. Quando ele se esconde, não deixou de ver. Quando não fala, continua operando. Só que a nossa lógica foi ensinada a crer apenas quando sente, apenas quando vê, e Deus não trabalha nessa frequência. Ele não precisa provar presença para garantir fidelidade, e isso, às vezes, é duro de aceitar, porque o silêncio de Deus não é punição, é estratégia. Ele silencia para forjar, ele não responde para fortalecer. Ele observa em silêncio para ensinar que confiança não é baseada em sensação. Confiança real é quando você continua mesmo sem entender. Quando você escolhe permanecer, mesmo sem nenhuma confirmação visível. E é justamente nesse espaço, entre a pergunta e a resposta, que a raiz da fé se aprofunda. Porque se tudo fosse imediato, a confiança seria um reflexo da lógica, não do amor. Mas Deus quer ser amado mesmo quando não parece presente. Quer ser buscado mesmo quando tudo indica que Ele não está ouvindo. No livro de Isaías, capítulo 50, versículo 10, está escrito: Quem há entre vocês que teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Mesmo andando em trevas, sem luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se em seu Deus. É isso. Fé não é caminhar com luz. É continuar mesmo quando tudo ao redor se apaga. É nesse lugar de aparente abandono que Deus mais prepara. Quando Ele se cala, Ele está prestando atenção. Quando você sente que está falando sozinho, Ele está anotando cada palavra. E quando você menos esperar, a resposta virá de uma forma tão clara que vai parecer que o silêncio nunca existiu. Só que até lá, o desafio é confiar, mesmo no escuro. Algumas coisas não estão demorando, estão sendo feitas com capricho. A diferença é que, do lado de cá, o silêncio e a espera fazem parecer abandono, quando na verdade é obra em andamento. Deus não trabalha com pressa, trabalha com propósito. E propósito não corre, amadurece. O coração se desespera porque olha para frente e não vê nada, mas Deus trabalha no invisível. O que parece estático está se estruturando. Só que os olhos, viciados em ver resultado, não conseguem perceber construção. Esperar, nesse contexto, não é ficar parado. É permitir que Ele prepare o caminho sem interferência humana. Muita gente desiste nesse ponto, troca o que estava sendo moldado por algo mais rápido, mais visível, mais cômodo, mas o que vem rápido também se desfaz com facilidade. O que é erguido com as próprias mãos se desmancha com o primeiro vento. Já o que Deus prepara com cuidado, ninguém derruba. Existe uma razão para cada pausa, uma intenção em cada aparente demora. Ele não retrasa o que prometeu. Ele só se recusa a entregar algo incompleto. E se o que você tanto espera ainda não chegou, não significa que foi esquecido. Significa que está sendo ajustado para durar. Deus não faz entrega frágil. Ele só libera quando tem certeza que você suporta o peso da bênção. O processo incomoda, porque ninguém gosta de andar sem sinais.
Mas o céu não opera pelo imediatismo da terra. Quando a mente insiste em dizer que já passou da hora, a fé precisa levantar a voz e lembrar: Deus não se move pelo relógio do mundo. O cronômetro dele é eterno, e cada segundo no tempo dele vale muito mais do que anos de tentativas no nosso. Existem coisas que só vão se encaixar quando você estiver pronto, não quando você quiser. E estar pronto nem sempre significa estar disposto. Estar pronto é ter estrutura, base, maturidade emocional e espiritual. E essas coisas não se constroem num dia. São forjadas em silêncio, no escondido, no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Essa frase é um lembrete. Descansar é confiar no que ainda não se vê, mesmo quando tudo dentro de você quer se revoltar. O tempo de Deus não se atrasa porque Ele sabe exatamente quando e como agir. O que você chama de demora, Ele chama de fundamento. Está criando base para te sustentar onde os olhos ainda não alcançam. E quando chegar o dia certo, você não vai apenas receber, vai entender por que precisou esperar. Nem toda curva é desvio, às vezes é proteção. Por mais que o trajeto pareça confuso, Deus sabe exatamente por onde está te conduzindo. O problema é que, quando o caminho foge da lógica, o coração tenta entender com os próprios critérios. E nessa tentativa nasce a frustração. A mente calcula que o certo seria mais reto, mais simples, mais direto. Mas Deus não se prende às rotas óbvias. O que parece dar errado pode ser exatamente o que te impede de cair onde você não suportaria ficar. Um não inesperado, uma mudança abrupta, um corte inesperado. Todos esses pontos que ferem no momento são, muitas vezes, atalhos disfarçados de dor. O chão que desmoronou pode ter impedido sua queda num buraco mais fundo. Só que essa percepção só chega depois. No instante da perda, tudo o que se sente é a ausência. O sentido só se revela com o tempo. Enquanto isso, a fé precisa manter os pés firmes no invisível. É comum pensar que algo saiu do controle quando a vida escapa do planejamento. Mas o controle nunca foi seu. Nunca foi sobre manter tudo nos trilhos da sua expectativa. Foi sempre sobre confiar que mesmo o terreno instável pode te levar ao destino certo quando quem guia é Deus. Nada que Ele faz é por acaso. Nenhuma curva é desperdiçada. Nenhum atraso é em vão. A rota pode parecer confusa, mas o condutor é perfeito. E Ele não está só preocupado em te levar a algum lugar. Ele está mais interessado em te preparar durante o caminho. Porque se você chegar rápido sem entender o porquê da caminhada, vai se perder no destino. Muitos perdem a paz porque olham para a estrada dos outros e comparam com a sua. Mas estrada não se compara. Cada um carrega um mapa diferente porque carrega propósitos diferentes. Aquilo que você chama de torto pode ser o traçado exato que Deus desenhou para te formar enquanto te leva. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mesmo quando os passos parecem não fazer sentido, Ele está no comando. Mesmo quando o chão não é firme, Ele sabe onde pisa. A rota machuca, sim, cansa, sim, mas não está errada só porque está difícil. Pode ser justamente a dificuldade que te mostra o quanto você está sendo moldado. Cada passo torto aos olhos do mundo pode estar te alinhando por dentro. E quando chegar onde Deus quer, você vai olhar para trás e entender. Nenhuma curva foi desperdício. Cada uma era parte do caminho. A sensação de ver algo desmoronar justo quando parecia que ia dar certo pode desmontar até o mais forte. Não é só a perda do que estava por vir, é o impacto de ver o sonho, a expectativa, a construção, tudo se dissolver diante dos olhos.
E o que mais dói nem é a porta fechada em si. É o fato de que aquela era a única que ainda restava. Quando todas as outras já tinham sido descartadas, é nessa que o coração se agarra. E quando essa também não se abre, tudo dentro parece ruir. O pensamento corre solto, tentando entender o que fez de errado, por que Deus deixou chegar até ali só para barrar a entrada. A alma fica entre o medo do futuro e a frustração do presente. Nada machuca tanto quanto se doar de verdade e ver que não foi suficiente. Quando uma porta se fecha depois de tanta entrega, o sentimento de inutilidade aparece sem pedir licença. A impressão que fica é que tudo foi em vão, que todo esforço não teve valor. Mas o que o coração esquece nesses momentos é que Deus não fecha portas para punir. Ele fecha para proteger. A visão humana é limitada, enxerga beleza em lugares que escondem perigo, se ilude com brilhos que não passam de verniz. E Deus, com seus olhos que atravessam intenções e futuros, bloqueia entradas que parecem promissoras, mas escondem armadilhas. A dor do fechamento, muitas vezes, é a salvação disfarçada. Só que essa salvação não é percebida na hora. O instinto é se revoltar, perguntar, se calar e aos poucos se afastar. O engano é achar que se aquela porta não abriu, nenhuma outra mais vai abrir. O erro é esquecer que o dono do caminho ainda está no controle. Forçar uma porta fechada é como insistir em entrar num lugar onde Deus já não habita. Não adianta empurrar onde Ele trancou, porque mesmo que você consiga forçar a entrada, vai acabar entrando sozinho. E entrar sem Ele é caminhar sem chão. O que começa sem bênção, termina sem fruto. A chave que mais liberta é a da renúncia. Aceitar que o que não foi, não precisava ser. E que mesmo sem entender o porquê do não, é possível descansar no caráter de um Deus que não erra. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O que desaba hoje pode estar limpando o caminho para algo que não caberia enquanto você estivesse preso ao que queria. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está encerrando uma história, está ajustando o roteiro. E o que Ele prepara do outro lado do silêncio sempre supera o que você tentou construir sozinho. Nem sempre a estrada faz sentido. Às vezes, o coração cansa, os olhos perdem o brilho e a alma desacredita sem perceber. Mas nada disso anula o que Deus ainda pode fazer. Mesmo sem ver, você está sendo conduzido. Mesmo sem entender, ainda é cuidado. Se o caminho tem sido pesado, respira. Você não foi esquecido. Vamos orar juntos. Não precisa estar forte, não precisa ter as palavras certas. Só se permita descansar um pouco em Deus. Pai, hoje não venho com palavras bonitas, nem com discurso de quem está tudo bem. Chego como estou, cansado de esperar, confuso com tanta coisa, tentando entender onde é que o caminho virou esse deserto tão longo. Não sei se estou mais frustrado com a demora ou mais machucado com os sonhos que se perderam no meio do caminho. Mas mesmo assim, mesmo com tudo dentro do peito bagunçado, eu vim, porque no fundo, ainda acredito que o Senhor me escuta. Às vezes, fico tentando decifrar esse silêncio. Tento entender por que algumas portas, que pareciam tão certas, acabaram se fechando sem explicação. Por que tanta coisa que parecia alinhada, de repente, desmoronou? É difícil não se sentir deixado de lado quando tudo que a gente queria era uma resposta, um sinal, um movimento teu. Mas mesmo sem respostas, eu ainda escolho confiar. Não porque eu entendo, mas porque já vi o teu cuidado antes. Porque mesmo quando não fez sentido, o teu amor me sustentou. Porque sei que mesmo nos dias em que me senti esquecido, o Senhor estava ali, segurando tudo para não desabar de vez.
Hoje eu coloco diante de ti cada sonho engavetado, cada plano interrompido, cada expectativa frustrada. Entrego as dores que não consegui explicar para ninguém. Entrego o medo de não dar certo, a ansiedade por não saber o que vem depois, o cansaço de fingir força quando dentro só há exaustão. Ensina meu coração a descansar em ti, a entender que o tempo não é inimigo, é instrumento nas tuas mãos. Me mostra que o que parece demora é, na verdade, preparação. Que o que eu chamo de fim talvez seja só o ponto onde o Senhor começa a agir. Senhor, me ajuda a enxergar sentido mesmo quando tudo em volta parece sem direção. Me ajuda a lembrar que o teu silêncio não significa ausência. Me ajuda a confiar na tua condução, mesmo quando o chão parece desabar. Eu oro também por cada pessoa que está ouvindo essa oração comigo agora. Por esse coração que também está cansado, por essa mente que também carrega peso demais, por essa alma que tem lutado para não desistir. Pai, visita essa vida com o teu toque que acalma. Que a paz que excede todo entendimento entre nesse quarto, nesse carro, nessa sala, nesse lugar em que essa pessoa está. Traz leveza, traz consolo, traz direção. Que ela sinta que não está sozinha, que o Senhor não a abandonou. Que ainda há um caminho, mesmo que os olhos não consigam ver agora. Se for necessário recomeçar, dá coragem. Se for necessário esperar mais um pouco, dá paciência. Se for necessário soltar o que não faz mais parte, dá força para desapegar. Mas, acima de tudo, dá a certeza de que o Senhor continua no controle e que tudo o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Nos ajuda a lembrar que não é sobre merecimento, é sobre graça. Que não é sobre força humana, é sobre tua fidelidade. Que não é sobre velocidade, é sobre eternidade. Não queremos chegar rápido, queremos chegar contigo. Porque sem ti, mesmo o destino mais bonito se torna vazio. Pai, leva esse coração mais longe do medo, da dúvida, da culpa, da comparação, da pressa. Leva para perto do teu propósito, mesmo que o caminho passe por processos que machucam. E quando chegar a hora da tua resposta, que a gente consiga reconhecer, foi o Senhor o tempo inteiro. Em nome de Jesus, amém. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um lembrete silencioso de que não foi esquecido. Essa oração não é só um alívio momentâneo, é um respiro de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. E se até aqui você sentiu que essa palavra te encontrou de verdade, talvez seja porque já passou da hora de parar de duvidar do que Ele pode fazer com a sua história. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, considera se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda a gente a continuar levando esperança para quem, assim como você, precisa desse toque divino em meio ao caos. E quero te fazer um convite especial. Deixa nos comentários uma frase curta, mas cheia de fé, como: eu confio que Deus me levará muito mais longe. Ou simplesmente algo que declare que você segue acreditando, mesmo sem ver. Se estiver buscando algo que te ajude a se manter firme durante os dias, com propósito e constância espiritual, dá uma olhada no material do primeiro comentário fixado. Pode ser exatamente o que você precisava e nem sabia. Que a paz de Deus invada sua vida com respostas que tragam descanso e que a presença dele seja percebida mesmo nos dias mais nublados. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe profundamente.